Boa noite a todos os presentes, empresários, cidadãos aniversarienses, presidente da Cacilda, Gilmar de Oliveira, colega Lígio, presidente da Comissão de Comércio, vereadores, colegas presentes do Câmara. Essa discussão que nós vamos ter hoje aqui nessa audiência pública foi a pedido do IGRAM, nosso Instituto, da nossa assessoria da Câmara de Vereadores. Porque a princípio nós temos oficial duas pesquisas feitas. Uma enquete que foi do Mate, foi a primeira, e depois uma pesquisa na FENACHIM, onde a população não concordou com o que foi feito. A população realmente não foi ouvida. E nós abrimos espaço para a população ser ouvida, porque eu não concordo também. Quando eu cheguei nessa casa, eu vi esse projeto. Não se muda a data de aniversário, então vou ter que mudar o meu também. Eu concordo que a população também não aceita mudar a data de aniversário. E esse feriado, dependendo do que nós discutirmos, vai ser colocado uma lei e vai ser apreciado nessa casa plenária. E tenho certeza que vai ser aprovado praticamente unanimidade. Até vereadores que votaram a favor dessa lei em 2013 já manifestaram a princípio de votar a favor de voltar ao feriado. E agradeço a presença de todos vocês e que tenhamos uma ótima audiência aqui. Obrigado. Obrigada, presidente. Explicando que logo mais nas falas iniciais nós abriremos inscrições para a comunidade também manifestar sua opinião, fazer algum questionamento. Eu passo agora a palavra ao vereador Elígio Lichtenfelder, que irá dar andamento à audiência dessa noite. Muito obrigado, Fernanda. O meu melhor e mais respeitoso boa noite a cada um e cada uma aqui na Casa do Povo esta noite. Dizer de primeira mão que aqui ninguém, em hipótese alguma, está contra o comércio, as empresas, a geração de emprego e renda. Estamos sim construindo uma pauta, abrindo a discussão da necessidade ou não de se rever a volta do feriado do dia 11. Que fique muito claro que o dia 11 continua sendo, sim, o dia do aniversário de Venâncio Aires. Todavia, o feriado que era desta data, que era de São Anastácio, por força de lei do então prefeito Ayrton Marques em 2013, passou para o 25 de julho, dia de São Cristóvão. Essa que é a grande realidade. E quero agradecer de pronto a nossa Comissão de Indústria e Comércio e Educação, agradecer a presença dos vereadores, em especial o André, que faz parte, juntamente com o Renato, e dizer sim que somos parceiros por uma discussão adulta, inteligente, porque nessa casa, que vem primeiro, com respeito aos demais, é a comunidade. E a gente, como dizia o presidente Benito Soares, foi feito diversas pesquisas e essas, na sua grande maioria, passaram de 92% a favor do retorno do feriado. Estamos aqui fazendo aquilo que o vereador é pago para fazer, dando voz à nossa comunidade. Novamente, meu respeitoso boa noite, muito obrigado pela presença. Eu passo a palavra para o presidente da Cívica, isso. Então, fique à vontade para o senhor fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Estamos aqui a convite desta casa para expor as nossas considerações com relação ao tema. Nosso interesse é de contribuir. Nós achamos que podemos contribuir com isso. Achamos também que a forma como foi feita a pesquisa
pesquisa, como foi perguntado, não é a forma ideal de fazê-lo. Nós nunca cogitamos, eu acho que nem essa casa, quando aprovou o projeto na época, o legislador não pensou em mudar o dia do município. Isso foi discutido na época, então somente a mudança do dia de folga, porque se fosse levar em consideração a data do município associado a feriado, seria a mesma coisa que dizer que no dia do nosso aniversário nós não trabalharíamos. E o dia do aniversário de uma empresa, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, aquele dia não se trabalharia. Claro que isso não é assim. Então, entendemos que a nossa contribuição de hoje é para esclarecer alguns fatos, e a comunidade, então, que decida, e essa casa tem esse poder para isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor Irmão de Oliveira. É um privilégio vir aqui, porque a democracia prevalece e nós queremos todas as opiniões, os favoráveis, os contrários, que é assim que se constrói. Eu quero levantar alguns tópicos acerca do feriado. É bem verdade que o norte, pela troca desse feriado, foi o nosso comércio local, que sim, precisa vender, precisa gerar empregos e movimentar a economia. Mas é sabido que o feriado ele vai se alternando. Se hoje ele cai no domingo, no ano que vem cai na segunda, e o ano que vem, o dia 11 de maio, será numa quinta-feira. O fato de ser feriado ou não ser, no ano que vem não vai impactar no comércio, porque tu terá a sexta, tu terá o sábado para as suas compras, então não muda nada. Eu quero chamar uma atenção também o que diz a nossa lei municipal, que nós temos que trabalhar com a lei. A nossa lei orgânica, ela prevê 4 feriados: 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro do nosso município. Então, antigamente, o 11 de maio, dia de São Anastácio, data natalícia do nosso município. Então, o município tem sim ingerência em mudar esses feriados. Não sexta-feira da Paixão, por óbvio, e nem o Corpus Christi. Mas o 11 de maio e 20 de janeiro, ele pode, por força de lei, alterar para cá ou para lá. Isso é prerrogativa do prefeito. Tanto é prerrogativa que foi feito. Mandou o projeto para a Câmara, a Câmara aprovou e alterou o feriado. Ele não pode criar. Criar feriado não pode. Ele pode trocar de data. O que está acontecendo ao longo dos anos? E com todo respeito aos que pensam diferente de mim, nós estamos perdendo a nossa identidade. Porque as nossas escolas, quando o aniversário do município, eles fazem trabalhinhos, eles vão criando. O próprio 20 de setembro é um modelo que eu quero exemplificar. As crianças nas escolas vão fazendo trabalhos, se preparando a semana toda, criando aquela expectativa. Isso está se perdendo no nosso município de Venâncio Aires, porque o feriado, o dia do município está passando batido, perdendo a essência que é comemorar a nossa emancipação política administrativa, que é dia 11 de maio. Só retornando ali, colega, em relação ao samba, eu tenho a pesquisa que foi feita pelo jurídico. 11 de maio é dia de Santo Inácio de Lacone e a data natalina do município. E aqui nós temos São Anastácio. Esse Santo Anastácio é lá no mês de julho, o dia dele. Isso está no calendário. Está no calendário federal. Nós não podemos mudar o calendário federal. Então, Santo Inácio de Lacone
e data natalícia do município, 11 de maio. Então é mais um ponto negativo nessa lei que foi aprovada. E aí, como já existe aqui, o projeto em si, meu vereador, meu presidente da Cacimba, o projeto já está pronto. O projeto já está pronto, só aguardando o encaminhamento plenário. E eu tenho ele aqui. Onde altera a linha B do artigo 1º da lei número 3.389, de 9 de setembro de 2004, que dispõe sobre o calendário de feriados municipais e de pontos facultativos e dá outras providências. Aqui altera a linha B do artigo 1º, lei 3.389, de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º diz: B. 11 de maio, dia de São Inácio da Cunha e data natalícia do município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e eu vou justificar até agora, que vai ser justificado pelo projeto de lei. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar a data de comemoração do aniversário do município para que a mesma retorne ao dia 11 de maio. Isso se faz necessário, pois a referida data sofreu alteração através da lei número 5.281 de 2013, para atender interesses estritamente do comércio local à época. Cabe salientar que a presente alteração proposta observa os parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 9.093 de 1995 e busca tão somente instituir o feriado do dia em comemoração à fundação e emancipação do município em sua data de origem. Cumpre salientar que na época em que ocorreu a mudança da comemoração para o dia 25 de julho, data comemorativa ao colônia motorista, o Instituto Gama, o qual presta assessoria a esta casa, emitiu parecer de ilegalidade quanto à troca. Vejamos, não é legal, contudo, por ausência de interesse público, declarar feriado em comemoração ao dia de fundação do município em data outra que não seja a de ocorrência do evento. Ante o exposto, são vislumbrantes legalidade em projeto de lei que pretende alterar a data do feriado de fundação, emancipação do município de Venâncio Aires, do dia 11 de maio, conforme dispõe a linha B do artigo 1º da Lei Municipal, número 3.389, de 9 de setembro de 2004, para o dia 13 de maio ou para o dia 25 de julho, porque essas não são as datas de ocorrência do evento. Portanto, é necessário que se faça a adequada correção. Por fim, é importante salientar que o Poder Legislativo consultou a população durante todo o evento da FENACHIM, pesca realizada no município, e que, a partir da pesquisa realizada, constatou-se que 92,85% da população é favorável que o feriado do dia do município retorne para o dia 11 de maio. Ademais, pesquisas realizadas pelos meios de comunicação da cidade também demonstram que mais de 90% da população é favorável ao retorno. Não há motivos relevantes para que as comemorações festivas pelo aniversário do município seja em outra data, que não a originária, mesmo que o Poder Executivo tenha como intuito comemorar no dia 25 de julho. Claramente o mesmo quando da oficialização de realização de eventos considera o mês de aniversário, através do calendário oficial de eventos municipais. Considera o mês de maio, conforme o decreto municipal número 8.352 de 2022. Por exemplo, diante dos fatos expostos, entende por importante justificativa a presente proposição, peço aos meus novos colegas que a aprovação do presente projeto de lei. Benildo Soares. E para justificar mais, meu vereador presidente, na FENACHIM foi reclamado, muita gente me mandando WhatsApp reclamando que era feriado, não era feriado no dia que nós comemoramos lá na FENACHIM, a Câmara fez um evento, e eles reclamaram que eles não podiam, que eles tinham que trabalhar durante o dia, e chegar tarde em casa, e no outro dia tinham que trabalhar. Então não tinha possibilidade de eles participar do aniversário do município que foi feito lá na FENACHIM. Então, é o que eu tenho para colocar. Vamos discutir, meu vereador, aqui, e depois vamos ver o que a população presente acha. Dando prosseguimento, meu presidente Benildo Soares, eu queria lembrar aos senhores que o ato de instalação do município
Foi no dia 30 de abril de 1891. Esse é o ato de instalação. Mas a instalação político-administrativo se dá a criação da Câmara Municipal de Vereadores, e foi no dia 11 de maio de 1892. Ali então nasce o município, efetivamente falando. Eu acho que a gente pode avançar tentando esclarecer de uma forma bem simplificada o porquê que o feriado do município não é feriado. Ele é um feriado santo por força de lei. Vamos usar o exemplo de Mato Leitão. Mato Leitão tem a sua instalação política administrativa no dia 20 de março. O feriado lá é comemorado Santa Inês, que é padroeira do município. Coincidiu então Santa Inês, padroeira do município, com o feriado municipal da sua emancipação política administrativa. Eu vou abrir um espaço para que as pessoas se manifestem acerca das suas opiniões. Eu gostaria de chamar a senhora Lisete Stertz, gerente executiva da Cassiva, para expressar a sua opinião pessoal da entidade. Fique muito à vontade. Boa noite a todos. Eu sou a Lisete, sou gerente executiva da Cassiva, acompanho a entidade desde sempre, acompanhando as diretorias e estive presente então na ocasião em que foi feita essa alteração. Trago então, na verdade, os argumentos utilizados na ocasião e o histórico do porquê que houve essa mudança. Vou ler para vocês então rapidamente alguns argumentos e dizendo sempre que nunca foi objetivo da Cassiva a troca da data de aniversário, nunca se cogitou a troca de comemoração de uma data. No meu aniversário não é feriado, assim como imagino no de vocês, então nós solicitamos somente a alteração de uma data de folga, de descanso, a que toda a comunidade tem direito. Atendendo ao pedido das empresas do setor do comércio, no ano de 2013 a Cassiva liderou um movimento para a alteração do feriado, entenda-se, dia de descanso, de 11 de maio para 25 de julho, como uma solução para o problema de um feriado, dia de descanso, apenas local, que antecede o Dia das Mães, uma data de extrema importância para o comércio. Em nenhum momento houve alteração da data de comemoração do aniversário de Venâncio Aires. Quem assim entende é porque desconhece o assunto. Para tal movimento, na ocasião, buscamos também entender a história de nossa cidade e a história do feriado em si, para obviamente não cometermos nenhum erro por ignorar informações. Trazemos essa mesma análise neste momento para o entendimento dos vereadores e comunidade, já que em tempos de redes sociais é comum as pessoas emitirem uma opinião desconhecendo fatos. A lei federal diz que o município pode legislar sobre 4 feriados religiosos municipais por ano, sendo que 2 deles são móveis, a Sexta-feira Santa e Corpus Christi, e outros 2 fixos, todos de cunho religioso. Hoje, as datas santas fixas são 20 de janeiro, São Sebastião Mártir, nosso padroeiro, e 25 de julho, dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. No período de 30 de abril de 1891, a data da fundação oficial então de Venâncio Aires, até o ano de 1976, por 85 anos, não houve qualquer feriado oficial no mês de maio. Em agosto de 1949, o prefeito Hermes Jorge Pereira, através da Lei nº 64, sancionou os feriados de Sexta-feira Santa, Corpus Christi e 2 de novembro, finados como feriados religiosos. 18 anos depois, em agosto de 67, o prefeito Salvador Stein Goulart alterou a antiga redação através da Lei 595, declarando os feriados religiosos como Sexta-feira Santa, Corpus Christi, e como móveis o 20 de
de janeiro, São Sebastião, e 8 de dezembro, Imaculada Conceição, como fixos. Então, em 1976, o então prefeito Roni José Milhos, através da Lei Municipal 858, alterou novamente a redação e substituiu o feriado santo de 8 de dezembro, Imaculada Conceição, pelo feriado de 11 de maio, dia de Santo Anastácio, segundo a redação da legislação, como um dos dois feriados religiosos de Venâncio Aires, e assim então ficou até 2013, por 37 anos. A documentação oficial também nos diz que a freguesia de São Sebastião Mártir foi elevada à categoria de vila em 30 de abril de 1891, já com o nome de Venâncio Aires, obtendo sua autonomia político-administrativa através do ato 371, assinado pelo então vice-governador Dr. Fernando Haddad. Esta é a narrativa histórica do assunto em pauta, sem demagogia, apenas analisamos os fatos comprovados em documentação oficial. Nosso entendimento é de que o aniversário de Venâncio Aires, seja 30 de abril ou 11 de maio, pode ser comemorado sem a necessidade de parar escolas e empresas, e que a data seja lembrada durante todo o mês de maio, como aliás é o que tem sido feito ao longo dos 9 anos. Não precisa parar uma cidade para lembrar da sua história. Ao contrário, durante as aulas é muito mais interessante conhecer os distritos e fazer os trabalhinhos, então, tendo um dia de aula. Isso é completamente normal. Nossos municípios vizinhos, Lajeado e Santa Cruz, também não fazem feriado no dia do município. Santa Cruz, inclusive, foi nessa semana. São exemplos próximos e muitos outros, se fôssemos pesquisar, seguem nesse caminho, tal como nossa capital do estado. Entendendo a necessidade do dia de descanso, feriado, a que a comunidade tem direito por lei federal, a alteração em 2013 trouxe a folga para o dia 25 de julho, dia de São Cristóvão. Foi uma troca de um dia de folga por outro, apenas isso, sem trocar qualquer comemoração de aniversário que se mantém em sua data original. Defendemos a manutenção dessa alteração pelos seguintes motivos. 25 de julho é o dia do colono. Nossa cidade tem na agricultura familiar uma grande parte de sua população. Cerca de 30% dos habitantes de Venâncio Aires estão no meio rural. Dos habitantes da área urbana, a maioria teve origem no interior e ainda mantém os laços através de seus parentescos. Devemos sim valorizar a nossa história, pois nossa origem vem do trabalho árduo dos colonos ao longo da colonização do município. No dia 25 de julho, as comunidades espalhadas pelo nosso vasto interior realizam as suas comemorações pela data. É uma oportunidade dos moradores da área urbana também poderem participar dos festejos com seus familiares, valorizando as conquistas ao longo de tantos anos de dedicação, trabalho e produção. Também no dia 25 de julho comemoramos o Dia do Motorista, uma classe organizada que realiza uma festividade reconhecida em toda a região, com um amplo desfile, com participação das empresas e as famílias dos motoristas, passando pelo momento da bênção de São Cristóvão. O dia 25 de julho também é feriado nas cidades vizinhas de Mato Leitão e Santa Cruz, que valorizam e comemoram as suas origens. No dia 25 de julho, o movimento na área urbana é inferior aos demais dias do mês, pois os moradores do interior ficam em suas comunidades, além do mais, no final de mês, quando realmente as vendas já estão em baixa. Para os comerciários, a data que antecede o Dia das Mães rende excelentes comissões sobre as vendas, enquanto no dia 25 de julho, pelos motivos já citados, não há volume de vendas e, consequentemente, o valor das comissões diminui. É importante salientar, é um ou outro, não há possibilidade de haver dois feriados. O setor do comércio tem no dia 11 de maio um dia importante de vendas, pois normalmente antecede o Dia das Mães e um feriado municipal, dia de descanso. Nesta data é negativo para o setor. Importante salientar que os municípios vizinhos têm expediente normal nesse dia, diferente do dia 25 de julho. Quem seria o prejudicado com isso?
torno do dia do descanso para o dia 11 de maio? Apenas o proprietário da empresa? Claro que não. O empresário não é o vilão. É ele que investe e acredita no desenvolvimento de nossa cidade. O comércio gera empregos, renda para as famílias e, consequentemente, as vendas geram impostos, que retornam para a população em forma de melhorias na cidade. Além disso, quando o vendedor vende mais, ele recebe mais comissão, tem o emprego garantido e o município é beneficiado novamente com o aumento dos impostos gerados. É uma conta de simples entendimento. Basta se desarmar de negativas e entender um assunto já resolvido. As comunidades, tanto do interior quanto da área urbana, além das escolas, dos CTGs, das associações esportivas e diversas outras, buscam no comércio a parceria para a realização de suas festas, seja em patrocínios, em brindes. Isso é uma realidade diária. As parcerias são importantes, sim, mas também é importante analisarmos que numa parceria ambos sejam valorizados. Este é o momento de reconhecer a importância do comércio e valorizar uma pauta tão importante para o setor. Por fim, temos acompanhado algumas manifestações através das redes sociais e imprensa. Respeitamos a todas. Apenas defendemos a necessidade de uma ampla avaliação dos argumentos ora apresentados, de forma respeitosa, coerente e verdadeira. E que fique claro que é apenas um feriado, dia de descanso ou outro. A manutenção da lei como está em nada prejudica a comunidade ou a sua história. Não houve alteração de data de comemoração, seja ela 11 de maio ou 30 de abril. Agradecemos o espaço. Quando foi feita, quando começou, os empresários começaram a se reunir com o prefeito Ayrton, foi feita uma pesquisa de opinião na população? Não pela CACIVA. A nossa função é ouvir os nossos A pesquisa foi feita associados. entre o prefeito e os Não, empresários. se o prefeito fez, eu não posso lhe dizer. Não, mas A CACIVA, pelo que eu respondo, não fez. Nós fizemos entre as empresas que nós representamos. Então tá bom, está respondido. Muito obrigado. Eu gostaria também de informar a nossa comunidade que essa audiência está sendo transmitida pelas páginas sociais da Câmara e as páginas sociais deste vereador. Tá? Sigam lá a gente. Também fiquem à vontade para fazer perguntas pela internet. Eu só quero fazer também um contraponto, não retiraria uma vírgula do que você falou. Claro que o comércio é de suma importância e tem sim de ser respeitado. Mas eu quero só fazer parênteses, porque comemorar o dia do colono, essa categoria maravilhosa que labuta diuturnamente, é quase um contrassenso, porque o colono não tem feriado. Ele trabalha de segunda a segunda, de sol a sol. E o desfile dos motoristas também não é prejudicado, porque o desfile dos motoristas ao longo da sua história é domingo. Nunca foi realizado ao longo da história o desfile de motoristas no meio da semana. Sempre é domingo, pouco importando que dia cai. Mas seguimos a nossa discussão. Eu gostaria de chamar agora o senhor Afonso Schreiber, presidente dos sindicatos comerciais, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e a todas, em especial ao presidente da Câmara, aos demais vereadores. Eu quero dizer o seguinte, para a Caciva Sandra, eu acho que é o nome dela. Sandra. Eu acho o seguinte, que o presidente da Câmara, não sei se foi dele a iniciativa, qual é o vereador que foi a iniciativa, teve a iniciativa correta. Nós só não ingressamos para anular a lei porque a gente não queria criar um fato desnecessário. Mas a lei, a forma como ela foi instituída, trocada, ela estava ilegal. Porque deveria ter exatamente o que está sendo feito hoje. Entendeu?
Vai mostrar aqui para os trabalhadores como é difícil a gente tratar assuntos onde envolve vendas, dinheiro. Na realidade, o que aconteceu foi porque o feriado caiu no sábado. Os comerciantes já haviam até pensado o que iam fazer nos 2 dias, se iam viajar, o que iam fazer, ia sair com a família, e simplesmente foram pegos de surpresa naquela vez, chamados às pressas. Viemos aqui com um grande número de comerciários, dessa vez, mais uma vez, quando nós ficamos sabendo, nós fomos chamar os comerciários. Então, quem está falando aqui não é o Afonso, quem está falando aqui é o presidente do sindicato, porque os comerciários me convenceram naquela vez que estava errado. E mais uma vez, a posição dos comerciários é que mantenha o dia do nascimento do município. Essa casa só existe após a criação do município. Portanto, essa casa tem que ter esse respeito com o município. Se Santa Cruz não faz, está errado. O dia do município é o dia mais importante e tem que ser mantido. Eu, enquanto presidente, convencido pelos comerciários, estou falando, fique bem claro, não é o Afonso que é de Santa Cruz, eu sou mais financiarense que muitos aqui. Mas os comerciários querem que mais uma vez deixar bem registrado, queremos esse feriado permaneça no dia 11 de maio, que fica próximo ao dia das mães. E nada melhor do que premiar as mães comerciais que trabalham tanto. As mães comerciais que trabalham muitas ao meio-dia, trabalham à noite, depois do horário das creches, não tem onde deixar os filhos, tem que deixar com o vizinho, com o parente. Vamos pensar um pouco nessa categoria, é tão importante no município. É o cartão de entrada do município, são os comerciários, que recebem os turistas, que recebem as pessoas que vêm de fora e merecem também ser contemplados muitas vezes. Nós já temos uma dificuldade, eu antes perguntava se já foi aprovada a lei da liberdade econômica. Não sei se a Câmara já tratou esse assunto, que está sendo um assunto novo. E com isso eles pensam mais uma vez também que eles podem colocar a questão da lei de liberdade econômica, com isso passar por cima de todas as demais leis. Isso sabe por que nós nunca deixamos de trabalhar. Os comerciários trabalham no final do ano, depois dos horários, trabalham no domingo, quando a gente faz acordo. Nós, quando há necessidade, na FENACHIM, nós fizemos acordo para poder atuar lá dentro da FENACHIM. Então nós estamos sempre dispostos a trabalhar. O que nós não queremos, e isso eu quero chamar a atenção dos vereadores, trabalhar sem leis, sem regras. É muito ruim tratar as coisas quando tratando de treinar. O que nós temos para negociar? Pergunto aqui aos trabalhadores, o que nós temos para negociar? Nosso trabalho, nossa mão de obra. Quantos estão parados que também estão desempregados, que estão nos pressionando para que a gente saia do nosso lugar para eles pegar? Vocês acham que tem igualdade nessas negociações? Há igualdade? Não há, vereadores. Os senhores têm um papel importante. Por favor, vamos começar a mudar a política, está muito chato. Mas os vereadores têm que fazer lei daquilo que é necessário, que haja um grande movimento por trás que necessita criar uma lei. Ela não pode se criar uma lei como aquela foi feita aqui, assim, 2, 3 dias na corrida, sem ninguém, as pessoas participar, atropelar, fazer errado. Desmoraliza essa casa. Vocês, vereadores, têm o poder de moralizar essa casa, de fazer com que essa casa seja a casa do povo, que as pessoas venham aqui, se sintam contemplados, entendeu? Então eu queria deixar esse registro e dizer para vocês, para os senhores, as senhoras, vereadores e os venezuelanos, a qualquer discussão dessa nós queremos fazer parte, não tem problema, nós fizemos questão de fazer parte. E se nós for derrotado no convencimento, não tem problema, democracia é essa. A gente pode convencer, pode não convencer, mas nós queremos dialogar. O diálogo é o melhor caminho.
esse é o melhor caminho. Essa história de encontro hoje estão fazendo, infelizmente, o nosso país está passando uma fase muito complicada para os seres humanos. Parece que agora a pessoa, se ela diz como ao contrário, revólver, pim, apaga. Pronto. O que é isso? Nós temos que respeitar as pessoas. Tem cabimento isso. Então, nós queremos trazer essa mensagem, dizer que os comerciários querem sempre trabalhar para o bem do município, mas querem ter regras. Tá? Muito obrigado e estou à disposição. Obrigado, senhor Afonso. Aproveitando o incêndio e cumprimentar a oração, o vereador Alex se faz presente. Agora eu chamo para fazer uso da palavra a senhora Lucicária da Rosa Maia, governadora da mesma quarta região tradicionalista. Boa noite, presidente Benedito Soares, vereador Emílio, presidente da Comissão de Educação, e seu Vilmar, presidente da CACIVA. Bom, como representante da 24ª Região Tradicionalista, e nós temos 36 municípios na qual nós trabalhamos, em torno de 86 entidades, e nestes municípios, que o primeiro é Venâncio e é ISEC, Lajeado, Encantado, com exceção do município de Lajeado, os demais todos é feriado, é folga no dia do aniversário do seu município, né? E como foi citado no início pelo vereador Elígio, essa data para a escola, para trabalhar com os alunos, é bem importante, porque quando a criança está de aniversário, se faz uma festa na escola, em casa, na família. E o trabalho pedagógico que é desenvolvido em torno do aniversário do município é muito rico, porque se trabalha toda a parte cultural, toda a parte histórica, a questão do turismo, o que nós temos aqui de atrativos turísticos, e as crianças levam para casa, muitas vezes os pais não têm esse conhecimento, né? E de repente esse dia de folga, no dia 11 de maio, é o momento em que as famílias possam ir ao nosso interior e conhecer os nossos pontos turísticos. Ou, de repente, ao momento que o pai e a mãe vão poder sentar com seu filho e conversar um pouco sobre o nosso município. O que foi trabalhado na escola, o que foi apresentado, né? E dessa forma, não só aqui em Venâncio, mas nos demais municípios também, é feito esse trabalho. Então, nós somos favoráveis ao retorno da folga no dia 11, porque é o dia que registra e que marca a instalação do município, do nascimento do nosso município. Agora eu gostaria de chamar o senhor João Batista, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Venâncio Soares, a fazer uso da palavra. Boa noite. Ao saudar os senhores integrantes da mesa, eu saúdo a todos e a todas aqui presentes. Nós recebemos o convite para participar da audiência pública. Então, o sindicato, como tem alguma tradição interna de fazer algumas enquetes, nós não vamos chamar isso de pesquisa, porque a pesquisa sempre tem uma metodologia científica. E não foi o caso da nossa. Então, nós vamos chamar de enquete. Com duas perguntas que eu acredito que estavam elaboradas corretamente. A primeira, para ver uma diferenciação, foi: você é servidor público de Venâncio Aires? Que a pesquisa foi feita pelo Sindicato dos Servidores Públicos. É importante destacar, toda a resposta esteve com obrigação de ser identificada. Então, o nome das pessoas, absoluto sigilo, está sendo mantido, mas todos colocaram lá seu nome. Não é voto para eleição, né, gente? É uma opinião que todos têm direito de dar, e não precisa se esconder para dar sua opinião. 90,6% que responderam foram servidores, 9,4% não foram servidores. Dos que responderam, a pergunta objetiva da questão é: você é a favor que o
feriado do dia do município, 11 de maio, retorne para o dia 11 de maio, como era antes, ou continue sendo comemorado em 25 de julho, como está atualmente. Ou seja, em nenhum momento nós mudamos o dia do município. Apenas perguntamos se a folga deveria continuar sendo nesse dia ou permanecer. Desculpe, deveria voltar esse dia ou permanecer. Resposta então, 94,6% disseram gostaria que o feriado retornasse para o dia 11 de maio, como é. Esta foi a enquete feita pelo sindicato, que tinha o principal objetivo de atingir os seus associados. E bom, vocês viram que 5% não é associado. Gostaria de fazer agora rapidamente algumas reflexões. Primeiro, pelo relato feito pela Lisete, houve diversas mudanças de feriado, né? Do dia de folga, como preferirem, não sei exatamente como falar, mas no dia que se parou. Se houve diversas mudanças na história, me parece que é razoável que se discuta outras mudanças. Eu diria que esta aqui, pela primeira vez na história, está sendo discutida, porque, pelo que eu entendi, as outras foram, nem vou falar em impostas, mas foram com uma discussão menor do que está acontecendo. Isso é bom. Democracia é discussão, é diálogo, é aquilo que o senhor Afonso falou um pouco. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Cada um de nós que está aqui tem interesses e são legítimos. Obviamente que nem sempre os nossos interesses são alcançados. A discussão a respeito da história do santo, eu não me lembro o nome deles, é uma herança de um país que tem no cristianismo, especialmente no catolicismo, uma história arraigada. O pessoal que é da reforma protestante vai dizer que devia ser reforma, mas os protestantes nem santos têm na sua religião. Então acho que a gente tem que superar isso. Pode até, do ponto de vista legal, achar um argumento e tal, mas eu não vejo que a questão seja qual o santo. Acho também, com todo respeito às afirmações que se fizeram, não se pode comparar o feriado ou a comemoração do município com o meu aniversário. Nós estamos falando de um interesse coletivo. E isso é um município. E não é o interesse particular. Óbvio que eu não vou ter feriado no meu dia de aniversário, porque é meu particular, mas o município abrange diversas outras pessoas, é óbvio. Aqui 75 mil. Né? Outra questão que eu gostaria de colocar, que as datas, e eu obviamente estou defendendo com esses argumentos aquilo que os servidores manifestaram na enquete. As datas sempre são simbólicas. Elas não são apenas uma folga ou um trabalho. Elas têm simbologia. Então, no dia 7 de setembro, não dá para ser dia 8. É complicado ser dia 9. Ela tem símbolo. O dia 20 de setembro tem um símbolo. O dia 11 de maio, me parece que também tem um símbolo. Verdade que ele mudou, mas a própria informação dada aqui pela Lisete, se não me engano, 39 anos mantida do dia 11. Em 9 de julho, São Paulo comemorou a Revolução Constitucionalista de 1932. Não foi no dia 10, não foi no dia 15, foi dia 9. São Paulo parou. Nós, por exemplo, temos dois santos católicos,
Santa Cruz do Sul para no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, que nós não paramos. Óbvio que cada localidade tem suas peculiaridades, que são sempre respeitadas. Mas eu vejo que a data, ela não é apenas, com todo respeito às opiniões de todos, uma discussão de folga. É uma discussão simbólica de uma data que nos é cara, não como pessoas individuais. E eu nem sou nascido em Venâncio Aires, embora já me considere venançoarense, mas de símbolos que nós temos. E convenhamos, inclusive, símbolos nos faltam às vezes. Não? É esta a ponderação que eu gostaria de fazer aos senhores e senhoras. Obrigado. Muito obrigado, presidente João Batista. E voltando ao assunto, também quero pegar um gancho nessa fala, quando a senhora Elisete disse que não foi feito nenhum tipo de pesquisa à época, porque sim, foi nos imposto. Essa que é a verdade. Em todo o respeito ao comércio, aos empresários, o prefeito à época, o senhor Ayrton Duarte, atendeu de pronto o interesse dos comerciantes. Não abriu a discussão para essa comunidade. Inclusive, essa casa, à época, fez uma consulta, não me engano, é um instituto que presta assessoria, e ele disse explicitamente que era ilegal. Se não deixamos desta feita, engano 2013, desta feita, o Poder Executivo Municipal tem competência para instituir feriado o dia em comemoração à fundação e emancipação do município, o qual corresponderá à data da sua fundação ou emancipação. Não é legal, vejam bem o termo que se usa, não é legal, contudo, por ausência de interesse público, aí a fala do presidente João Batista Gomes, declarar feriado em comemoração ao dia de fundação do município, em data outra que não seja a da ocorrência do evento. Se essa casa tivesse seguido esse parecer, contrariando o prefeito municipal à época e aos vereadores que aqui estavam e com certeza botaram a cabresto a favor do governo, nós não estaríamos aqui hoje discutindo isso. Mas enfim, estamos aqui porque isso é democracia e, de novo, não se está contra ninguém, e sim representando 96% da população venançoarense. Eu gostaria de chamar a senhora Regiane Henrique Pastore para fazer o uso da fala. Eu saúdo o presidente desta casa, o vereador Benildo Soares, e saúdo aos demais componentes da mesa e a todos que estão aqui presentes. Eu venho aqui propor uma abordagem um pouco diferente das que foram colocadas aqui. Vem ano, passa ano, e o feriado, ou não, em 11 de maio, volta à pauta. O papel da Câmara de Vereadores é pautar as suas atividades, visando sempre o bem comum. Nesse sentido, eu quero elogiar a Câmara de Vereadores, através do presidente, que então estão sendo democráticos e propondo a discussão para todos os envolvidos nesta noite. Porém, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, cada feriado em dia comercial gera um prejuízo de 2,46 bilhões ao varejo. Isso quer dizer que em 2022, o
o prejuízo anual será de 17,25 bilhões pelos feriados que estão ocorrendo. Os vereadores querem prejuízo econômico para Venâncio Aires? Não, tenho certeza que não. Por mais que as vendas possam ser compensadas nos dias imediatamente anteriores e posteriores ao feriado, o comércio gera emprego e renda e, consequentemente, desenvolvimento econômico e social ao município. A meu ver, cabe aos CEDIs essa preocupação. O Dia das Mães representa a segunda data que mais vende. Vocês se lembram do período dos lockdown? Como é que estava o comércio? Eu fico me colocando no lugar dos comerciantes hoje, da angústia que eles estão sentindo, porque lá na Câmara de Vereadores estão debatendo e tudo indica que o feriado parece que está se encaminhando para voltar ao dia 11 de maio. Então, o comércio aposta todas as suas fichas nesta data. Então, para mim, que sou uma simples cidadã, né, de Venâncio Aires, dia 11 de maio caiu numa sexta-feira. Eu vou lá para Santa Cruz do Sul fazer minhas compras. Isso é bom? Cabe uma reflexão. O 11 de maio é comemorado em 25 de julho, que é uma data igualmente representativa pela importância que exerce o colono e o motorista na nossa sociedade. Então, devemos dizer não ao desemprego e às perdas econômicas. O comerciário, ele não vai deixar de ter o seu dia de folga. Se trocar, né, o dia do feriado, em vez de 11 de maio, ele não vai deixar de ter o seu descanso. Né? Nós valorizamos muito os trabalhadores envolvidos. Né? Quanto mais gente empregada, mais o consumo aumenta. Mais gente trabalhando é mais dinheiro circulando e gerando renda. Então, como sugestão que eu deixo, é que o dia 30 de abril, porque segundo foi relatado aqui, nós sabemos que foi a data da assinatura que tornou o Venâncio Aires emancipado. E assim, eu creio que tanto os comerciários quanto a população em geral iria ser mais beneficiada, porque teríamos um feriadão. Ao invés de ter um feriado, teríamos dois. E o comerciário e a população em geral iria descansar 2 dias seguidos, porque dia 1º de maio é dia do trabalho, do dia do trabalhador. É a sugestão que eu deixo, né? Porque a data oficial, o dia do nascimento do município foi 30 de abril. Seria isso, meu. Muito obrigada pela oportunidade. Permite um contraponto, o dia do município não é 30 de abril. Justamente, ali naquela data é o ato, aqui neste livro, Abrindo o Baú de Memórias, que relata a história de Venâncio Aires, que o ato de criação do município, sim, foi dia 30, mas a emancipação política administrativa, o início dos trabalhos dessa casa, foi 11 de maio, e é essa data que é considerada o dia do município. Mas eu vi que a senhora fez maestria, o dever de casa, no sentido do prejuízo. Mas eu não vi a senhora trazer o lucro, que daqui a pouco o feriado de 11 de maio traria também para o nosso comércio. Porque no dia 11 de maio nós temos a Feira China, onde nós temos uma quantidade enorme
de comerciantes nossos instalados dentro do parque, onde que o nosso cidadão não consegue visitar a Feira Chim porque está trabalhando naquele dia. Eu acho que para a gente poder comparar, temos que ter os dois lados da moeda. Assim a senhora só trouxe prejuízo, porque é bem verdade, o turismo também, que é o segmento que a senhora representa muito bem, também move a economia substancialmente. Alguém mais tem interesse de se manifestar, que não se inscreveu e quer fazer uso da palavra? Fiquem muito à vontade. Vereadora Sandra, por favor. Sua opinião é importante para a nossa comunidade. Faz favor. Eu fiz um comentário com o André que para mim é muito difícil esse tema, esse assunto. E quando ele foi discutido em 2013, eu estava na diretoria, na época do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde nós, que eu ainda faço parte daquela entidade, sou associada, nós fomos questionados da troca do feriado, né? E pediram a nossa opinião, e a gente entendeu da importância da valorização da data do dia 25 de julho, porque o 25 de julho faz referência ao colono, né, ao agricultor, nosso imigrante, e ao motorista, como foi bem colocado pela Regiane e também antes pela Lisete. E o que eu sinto, eu já trabalhei no comércio por muitos anos. Eu já fui vendedora na lojas Colombo, na lojas Fischer, e quando a Lisete relatava, eu me lembrei que num feriado desses de Dia das Mães, eu trabalhava na loja Colombo, na lojas Fischer, que era na frente da prefeitura na época. Naquele dia eu ganhei um salário mínimo de comissão. Então, como é difícil para a gente ter que votar, ter que definir uma data dessa. Porque quem trabalha no comércio, ele se dedica a isso, fez a sua escolha também, né? E depende do seu ganho ali, tanto o empresário quanto as pessoas que ali ganham o seu salário, sustentam a sua família, vivem, enfim, em cima disso. Hoje a gente não vai decidir. Eu estou aqui, acho que talvez até botando mais dúvidas do que uma resposta. Mas o que eu senti falta desde 2013, que é uma coisa que eu não consegui contemplar quando eu estava na diretoria do sindicato, e eu já tentei fazer aqui na Câmara, também não foi ouvida. O que falta aqui no município é se apropriar, acho que é a palavra certa, da data do dia 25 de julho. Por quê? Porque os nossos municípios vizinhos de Santa Cruz do Sul, eles fazem feriado. O nosso município vizinho de Napolitano faz feriado nesse dia 25 de julho. E eles valorizam essa data. Mas nós acabamos aqui, eu até entendo as pessoas, elas ficam até revoltadas. Dia 25 feriado de quê? Eu vi muita gente dizer feriado de quê? Mas falta talvez nós, poder público, executivo, legislativo, valorizar, fazer ações, não só uma festa no interior, mas fazer atividades maiores para evidenciar, porque o agricultor é muito importante, porque o agricultor também é aquele que sustenta o nosso comércio, e muitas vezes a gente se esquece deles, né? Mas tira o agricultor, tira o nosso aposentado rural de circulação para ver como a nossa cidade vive. Em primeiro lugar, ele não vai nem ter o que comer. Pensem bem. Se nós tirarmos os agricultores, esquecermos dele de lá, ele não produzir, nós aqui na cidade não temos nem o que comer. Começa por aí. E às vezes a gente esquece muito de valorizar essas pessoas
e esse feriado tão importante. E também, já faço um cumprimento, não é só eu estou falando do agricultor, porque eu tenho muito isso presente em mim, né? Porque eu trabalho muito essa função dentro dessa organização sindical que eu estou há muito tempo envolvida. Mas o motorista, que daqui é o dia feriado, São Cristóvão, e aqui está meu colega vereador, que é motorista de profissão, também tem a sua importância. E que às vezes a gente também dá uma pincelada. Festa de coluna, festa do motorista. Tem uma festa ali no pavilhão, tem uma festa lá. Mas eu acho que poderia ser evidenciado muito mais essa data. Não sei se eu contribuí, mas eu tinha que pelo menos colocar essa opinião. Ainda não sei que posição tomar, mas é o meu sentimento. Muito obrigado, vereadora Sandra. Gostaria de registrar a participação dos nossos internautas que estão acompanhando via redes sociais. E o cidadão comenta aqui que a preocupação em perder compradores para o comércio de Santa Cruz, Lajeado, esses cidadãos informam que os que vão para lá continuarão indo, porque mais das vezes são pessoas privilegiadas, com mais recursos, e a nossa comunidade mais carente, mais humilde, continua comprando no nosso comércio local, porque muitas vezes nem carro tem para ir a Santa Cruz. E outro cidadão aqui registra também a questão do 30 de abril e 11 de maio, fazendo um contraponto que sim, que o aniversário do município é dia 11 de maio. Eu gostaria então também de chamar o vereador André Carlos para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Parabéns aí pela iniciativa que nós podermos trazer para esta casa, de fato, uma audiência para que a gente pudesse aqui estar discutindo, vereadora Sandra, a questão do 11 de maio. E um pouco diferente da vereadora Sandra, que eu quero me posicionar. Fui secretário de Cultura, entendo a importância e não vai mudar o dia 25 de julho. Tantas datas importantes, comemorando da semana, uma das principais culturas do nosso município, que é o trabalho. Dia 28 de setembro é o dia alusivo, o dia 28 de outubro é dia alusivo do meu trabalho. Então nós deveríamos também fazer o feriado dessa data, dentro que representa essa cultura aqui para o nosso município, enfim, para toda a região. E como o nosso presidente falou, o vereador Elígio, a qual faço parte da comissão, também Elígio, foi inconstitucional na época, então ter proposto colocado em votação. Poderia ter vindo para essa casa para nós colocar em votação. Dá um pouco nós por maioria aqui na casa e por uma vontade do prefeito, a gente continuaria como está. Uma é inconstitucional. Segundo, é nós trazer a comunidade para discutir. E a gente vê aqui, a gente respeita as opiniões e como o nosso internauta colocou, as pessoas podem sim e vão a outros municípios comprar. Não é a data, enfim, que vai fazer a pessoa ir a outros municípios comprar. Ela querendo comprar, ela vai comprar. Então, eu sou favorável, volto um pouco, me posicionar sim favorável à volta do feriado no dia 11 de maio. Eu não gosto de ficar escuro. A gente quer discutir, quer debater, e aqui eu não quero provocar ou dizer para os meus colegas que eles têm que votar favorável ou contra, mas o André é favorável, sim, não gosto de ficar em cima do muro, em virtude do que representa a nossa FENACHI, dentro do que representa a vereadora Sandra, que nós também fizemos na época, então, para a gente trazer alguma atrativa para o nosso município, aqui, a região de Poço, nós propiciamos também a Agrofeira, onde trouxe também o comércio para dentro do nosso parque de exposição, da República da FENACHI, trazendo, possibilitando também que as pessoas dos outros municípios venham comprar. Tá? Então, eu sou favorável, sim, à volta do feriado para o dia 11 de maio. Não podia deixar de me colocar à discussão e dizer que eu não posição nenhuma. Minha posição, sim, é voltar para o dia 11 de maio. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela sua participação, vereador André. Senhor Vilmar de Oliveira, quer fazer algumas considerações? Fique à vontade. Só agradecer a oportunidade de estarmos aqui e
poder apresentar os nossos argumentos. Eu acho que o processo democrático é isso. Eu acho que uma audiência pública é com esse intuito e a população decide, essa casa tem autonomia também para isso. A única consideração que eu gostaria de fazer é sobre a pesquisa. Foi relatado aqui por orientação do IGAN, um instituto sério, e eu questiono se a pergunta feita dessa forma foi uma orientação do IGAN. Me parece que ela tem uma certa tendência à resposta, porque perguntar se é favorável que retorne a comemoração do dia do município de dia 25 para dia 11 de maio não é a forma mais correta de fazê-lo, porque nós não estamos mudando a data. Continua sendo 11 de maio, nós estamos tratando do dia de folga. Então a pergunta não induz que nós trocamos o dia do município do dia 11 para dia 25. Evidente que não foi isso. Eu acho que a pergunta teria que ser redigida de uma forma diferente. Eu acho que ela já tem um vício de origem. Eu acho que não dá para ter um embasamento técnico. Eu acho que existe metodologia científica para fazê-lo, e o IGAN sabe disso, os vereadores também sabem, e isso vai ser colocado na pauta, então, para uma futura discussão. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Vilmar de Oliveira. Já encaminhando para o encerramento, nós gostaríamos de fazer, se o senhor nos permite, uma espécie de consulta entre os presentes para ver como os senhores se manifestam. Só para tirar um ponto, porque não está descartada, meu caro Vilmar de Oliveira, uma consulta popular. Não está descartada em hipótese nenhuma, porque, como o senhor disse, essa casa está aberta ao debate e é isso que a gente pretende para a democracia. Vamos fazer assim, para registro: quem é a favor da volta do feriado ao dia do município, que se levante. Aqueles que são a favor de permanecer como está hoje, comemorando o dia do colono, do motorista, no dia 25, fiquem sentados. Eu peço que o pessoal registre que a maioria quase que absoluta prefere o retorno para o dia 11. Mas volto a dizer que é possível sim uma consulta popular. Eu vou passar para o presidente Benildo para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Deu para ver que realmente onde alguns gostariam de levantar, mas não levantaram, e pode ter se apaixonado pelo cartão, mas sem problema. O que interessa é que a maioria absoluta da população quer o feriado dia 11 de maio. E vai acontecer, com certeza, gente. Se tiver que fazer uma audiência, fazer uma consulta popular, contratar o Instituto com credibilidade para fazer uma pesquisa, sem pesquisa viciada já contornada, que a intenção que nós fizemos aqui não foi criar um contrário, mas vamos contratar um instituto de credibilidade para fazer a pesquisa de porta em porta, não o empresário. Não o empresário e seu funcionário, porque tem funcionário que é a favor, mas vai ficar quieto, não vai votar, porque o empresário vai questionar. É assim que funciona, infelizmente. E agradeço a presença de todos vocês, da minha parte como presidente. Aproveitando para agradecer a presença do senhor Vilmar de Oliveira, do presidente Emílio Soares, e a cada um e cada uma que se fez presente aqui esta noite. Muito obrigado pela presença, que tenhamos um excelente final de semana, uma excelente votação no dia 2, uma votação pacífica, em paz, escolhemos os melhores. Muito obrigado de coração pela presença de cada um, e saibam que vocês esta noite fizeram história, participaram do processo democrático, dizendo aquilo que querem, aquilo que pensam. Democracia é isso, a casa do povo é para isso. Muito obrigado por encerrar essa audiência pública às 18h30. Muito obrigado.